Olá, seja muito bem-vindo a esse segundo tema do módulo 4 e a gente vai falar sobre abuso sexual dentro da família. Então, o que diz respeito aí à questão do aliciamento e abuso? Então, quase 70% dos abusos acontecem dentro da casa da criança. Então, é por isso que, inclusive, a gente, quando ensina sobre a rede de proteção, que é também chamada de rede de segurança da criança, através de dinâmicas, ou enfim, através da nossa fala, é importante ter alguém de fora do âmbito ali do contexto familiar. Então, quando o abusador é da família, é mais fácil a criança confundir abuso com afeto. Por quê? Porque muitas vezes isso não foi ensinado para a criança e ali ela, em meio, né, a coisas que estão acontecendo, a gente vai ver alguns exemplos, ela, ela não tem essa maturidade para conseguir diferenciar o que é carinho do que é carícia, né? Porque a carícia é o que o abusador faz para poder obter a gratificação sexual quando ele está abusando dessa criança. Enquanto que o carinho não, o carinho ele tem uma conotação mais pura, mais ligada à questão da santidade mesmo, né? Que, já que a gente é cristão, então falando aí um pouco da diferença entre uma coisa e outra. O abusador vai escolher a criança que se apresenta mais vulnerável, a que tem mais conflito com os pais ou responsáveis, a mais rejeitada, a mais tímida, a mais obediente, entre aspas, a que não é o filho biológico do abusador, né? Então, aqui, obviamente, né, são uma série de constatações que a gente traz, né, de pesquisas de casos também. Então, essa lista aqui que a gente colocou é de fato o que mais vem acontecendo. Então, por que que o abusador escolhe a que tem mais conflito com os pais ou com os responsáveis? Porque não existe essa ponte ali bem construída entre a criança e esses pais e esses responsáveis. Então, esses conflitos acabam quebrando essa ponte de comunicação e o abusador se sente livre para poder ter acesso a essa criança. A mais rejeitada, a mais tímida, né? Então a gente vai ver alguns discursos que o abusador ele traz, né, que tem a ver com que alimenta na verdade, né, tudo isso aí essas características, né, que essa criança tem. Esse a mais obediente, essa criança mais obediente, o que é isso? É muito importante quando a gente estabelece a questão dos fundamentos de uma boa educação, a consciência, né? Então a obediência ela é de fato algo que fica bem enraizado em alguém quando essa pessoa ela se torna consciente do porquê que ela está fazendo aquilo, né? Então só obedecer por obedecer sem ter essa consciência do porquê acaba de certa forma abrindo espaço para o abusador. Por quê? Porque a criança, quando ela é obediente, entre aspas, ela simplesmente aprende que tem que obedecer os mais velhos. Né? Ela não entende o porquê que ela obedece. Né? Ela não entende por que ela não pode comer só chocolate no almoço. E ela simplesmente obedece. Não foi ensinado para ela que não é saudável ficar só comendo chocolate o dia todo. Né? Então, essa obediência cega acaba abrindo espaço para os abusadores porque a criança ela não tem não foi construído na criança essa questão da consciência. Inclusive tem crianças que são conduzidas por meio dessa educação nesse processo e elas acabam sendo obedientes ali na frente dos pais, mas quando os pais não estão, elas não são porque não foi estabelecido nela a questão da consciência. É claro que no começo sempre, né? No começo, não sempre, mas assim, no começo é comum você obedecer, ou a criança obedecer sem entender muito, né? Até porque ela está construindo esse entendimento. Mas quanto mais a gente consegue construir essa consciência na criança, melhor vai ser para ela. Por quê? Porque ela não vai estar obedecendo a qualquer um. Entende? Ela vai estar obedecendo pessoas de confiança dela, que ela sabe que amam ela, que querem o bem dela, entende? Então é por isso que esse obediente aí está bem aspiado. O abusador trata a criança com certo favoritismo,
né? Então você vê a criança mais rejeitada e esse favoritismo vindo do abusador acaba sendo uma combinação realmente bem propícia para que o abuso ele perdure. Então, um abusador isola a criança da família para provar que ela não é amada. Então, você vê ó, tudo relacionado a essa questão dos afetos. O abusador normalmente é quem se oferece mais para dar banho, trocar fraldas, vestir e dormir com a criança, ou seja, está geralmente disponível para ajudar nos cuidados da criança. Então a gente tem que estar atento, observando isso. Não necessariamente que alguém que vai estar se oferecendo para ajudar é um abusador, mas a gente tem que estar com as anteninhas ligadas nesse sentido. O abusador silencia a criança através de presentes, gratificações e ou também ameaças. Aí quais são as situações em que o abuso acontece? É importante a gente estar atento nisso aqui também. Abusos prolongados. Então, o abusador mora com a criança ou frequenta sempre a casa da criança. E esses abusos acontecem em que momentos? Na hora do banho, na troca de roupas, convite para a criança dormir junto, durante o dia, quando fica sozinho com a criança, brincadeiras durante o dia, principalmente através dessas cócegas, né? Então é nesse momento que o abusador se aproveita para poder tocar no corpo da criança. Quando coloca a criança no colo, a gente teve um workshop em um determinado local em que uma das adultas, né, acabou revelando uma situação que aconteceu com ela quando ela era mais nova. Ela estava dormindo com a mãe, enquanto dormia com a mãe e esse parente jogou o braço por cima da mãe enquanto a mãe dormia e tocou nela, abusando sexualmente dela, né? Então você vê, enquanto dorme, né? Esse dorme junto aqui é realmente algo que acontece muito. Abuso esporádico. Então, o abusador não mora na casa da criança. Então, reuniões familiares, durante as refeições, ao levantar a criança, ao levar a criança ao banheiro ou dar uma volta de carro, bicicleta, patins, passeios em geral, durante a madrugada, né? Inclusive tem um caso de uma criança que ela estava sentada na mesa comendo a refeição com a mãe e um determinado parente, eu acredito que era o tio, e aí essa criança ficava toda hora se mexendo na cadeira. E a mãe, querendo que a filha obedecesse, né, ficasse quieta, começou a gritar com a criança e tal, começou a bater nela. E aí a criança ficou mais quieta, só que essa mãe não se atentou, não ouviu, não escutou essa criança com o coração, né? Que a gente costuma dizer muito aqui isso durante o workshop. Por quê? Porque esse parente que estava na mesa estava passando o dedo do pé na parte íntima dessa criança por debaixo da mesa, gente. Então, para você ver o nível em que alguns abusadores chegam, né? E a importância da gente estar realmente prezando por uma obediência consciente e por escutar a criança também com o coração, né? Então, aí estão alguns exemplos, né, de abuso sexual dentro da família, algumas informações importantes, e fica aqui com a gente porque nossa próxima sessão fala a respeito de abuso sexual e as mídias digitais.